Inclusive sobre impactos políticos, eu quero conversar agora com a nossa querida Vitória Bel, que normalmente está em Brasília trazendo bastidores pra gente, mas que hoje está aqui em São Paulo. Pode chegar mais, Vitória, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio aqui do 3 em 1. Que bom receber você aqui com as suas apurações. Aliás, Vitória estava até agora há pouco falando no telefone um monte, já com o microfone conectado eu disse, todo mundo escutou a tua apuração, mas você vai repetir tudo pra gente aqui ao vivo, no on. Tem no off e no on. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, Evandro. Olá para todo mundo, para aqueles que nos acompanham. Daqui a pouquinho eu trago essa apuração que eu fiz no telefone. Primeiro eu vou fazer uma de cada vez, calma. Eu quero o impacto político sobre possível corrosão da família Bolsonaro. Há uma análise do Centrão sobre essa possibilidade para 2026? Sim, exatamente. A gente apurou que líderes de centro já estão começando a calcular essa corrosão da família Bolsonaro como uma influência nas eleições de 2026. Isso, claro, para eles já abre um espaço para um possível candidato de centro-direita que não seja Jair Bolsonaro. Isso fortalece ainda mais esse possível candidato que vem sendo quase de forma uníssona, de um consenso, o nome de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Agora, o que eles também dizem é que apesar dessa corrosão, deles já imaginarem que talvez não exista tanto uma dependência da base bolsonarista no ano que vem, eles avaliam que ainda não é o momento de soltar a mão de Jair Bolsonaro. Isso porque Jair Bolsonaro ainda tem uma base muito forte, cerca de 30% do eleitorado, portanto, é melhor esperar para ver como que vai estar o cenário do ano que vem. E tem também um outro detalhe. Caso Tarcísio, por exemplo, comece a se afastar do bolsonarismo, ele pode ser visto como um traidor, como aconteceu já no passado com João Dória, Joyce Hasselmann. A gente já viu essa novela antes. Agora, um ponto que está preocupando um pouco os aliados de Tarcísio é como que ele apareceu na última pesquisa Quest em relação ao presidente Lula no segundo turno. Porque houve uma diminuição de alguns pontos, a gente traz esses dados aqui para vocês. Tarcísio agora tem 35% no segundo turno, enquanto Lula tem 43%. Então, 43, 35%. Antes, essa diferença era 41% a 37%. Portanto, Tarcísio desceu um pouquinho e Lula subiu um pouquinho. Então, existe essa preocupação de que talvez as polêmicas bolsonaristas estão já começando a refletir na imagem de Tarcísio de Freitas. E isso leva a um segundo ponto que a nossa colega Beatriz Manfredini também apurou mais cedo. Pode deixar Tarcísio mais confortável no governo do estado, na possibilidade de reeleição, porque isso é uma segurança maior. E isso já está praticamente garantido para esses aliados do governador. A gente vê que também nessa mesma pesquisa Quest, o governador tem 43% das intenções de voto e em seguida vem Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República, que vem sendo ventilado como uma possibilidade de candidato, e Geraldo Alckmin tem 21%. Então tem aí uma janela grande e bem confortável para Tarcísio no governo do estado em 2026, mas todos esses cálculos eles vão fazer até agosto do ano que vem. Exatamente, Vitória. Agora tem uma questão muito interessante que eu tenho percebido e que eu queria saber se você também encontra algo parecido ali nos corredores do Congresso Nacional e com as pessoas com as quais você conversa todo dia do Centrão, de que há um certo cansaço nesse grupo político sobre esse clima beligerante que a gente está vivendo no Brasil por conta da polarização, por conta do julgamento e, mais uma vez, uma disputa que favoreça ou não esses dois espectros políticos, o bolsonarista e o do lulismo. Você enxerga isso também nesse grupo que hoje domina o Congresso Nacional? Totalmente, totalmente. Inclusive, a gente, na última terça-feira, a gente contou que teve uma federação, a formação oficial da federação entre União Brasil e o Partido Progressista, esse que vai se tornar a maior bancada do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, a gente tem que ficar de olho nessa federação, porque a opinião dessa federação e da cúpula desses partidos é que vai ser extremamente relevante para o ano que vem. E é eles que justamente apontam esse cansaço do bolsonarismo. Eles disseram o seguinte para mim: olha, a gente já não aguenta mais as polêmicas do bolsonarismo, envolvendo o bolsonarismo e também, é claro, as brigas entre Bolsonaro e Lula, entre os apoiadores de Jair Bolsonaro e Lula. E isso foi assunto, inclusive, na última terça-feira, num jantar que reuniu os chefes desses dois partidos, União Brasil e Progressistas, e governadores que são potenciais candidatos em 2026, como Tarcísio de
Freitas e o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás. Então, foi quase um consenso ali naquele jantar de que era necessário começar a achar uma alternativa, porque a narrativa bolsonarista está cansativa e se tornou mais cansativa agora com as mensagens vazadas de Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Vitória Abel, muito obrigado por enquanto. Se tiver novidades, é só voltar aqui para o nosso estúdio. Você é sempre muito bem-vinda, viu? Ótimo Obrigada, trabalho. até mais. Já vamos analisar essa primeira parte das informações muito relevantes trazidas pela Vitória Abel, desse temor que começa a acontecer no Centrão e naqueles apoiadores mais robustos de Tarcísio de Freitas sobre a capitalização política que Lula tem feito desse episódio envolvendo Jair Bolsonaro e o tarifaço. Porque antes disso, a pesquisa os mostrava mais aproximados. Na margem de erro, eles estavam tecnicamente empatados. Depois dessa situação, Tarcísio se distancia e ele era visto como o candidato mais competitivo diante de uma nova tentativa de Lula de permanecer no poder a partir de 2026 e 27 em seguida. Como é que você avalia essa situação e o quanto isso pode mexer com as peças agora, Gani? Olha só, Evandro, a pesquisa é um retrato do momento. Então, se a eleição fosse hoje, o presidente Lula estaria eleito se a pesquisa também estiver correta. Agora, até lá, muita água vai rolar. Tem um grande ponto aí que é o seguinte, e aí até pegando uma conversa que eu tive de bastidor aqui com o Piperno. A ideia do Piperno, né, que eu comprei esse argumento. A grande dificuldade do Centrão, aliás, do Tarcísio, seria chegar no segundo turno. Mas uma vez que ele chegou no segundo turno, e aí eu dou crédito ao Piperno, teria muito voto útil no Tarcísio. Porque mesmo que aquela direita bolsonarista que torce o nariz para o Tarcísio, que não vê ele como um fiel defensor de valores conservadores, da direita tradicional bolsonarista, etc., não votaria no Lula. Então eu vejo que pela rejeição ele seria muito competitivo. A dificuldade, Evandro, seria chegar no segundo turno. Mas chegando no segundo turno, eu acredito que o bolsonarista votaria no Tarcísio e não votaria no Lula. Ô Piperno, você acredita que poderia haver algum tipo de rifa do apoio de Jair Bolsonaro em nome da manutenção do poder nesse Centrão? Porque o que a gente percebeu também na última conversa que tivemos com o Ronaldo Caiado é de que ele entende que a polêmica está muito em cima da perfumaria e menos em cima do que realmente deveria ser, ou se concentrar esse grupo, que é em tentar tirar Lula do poder. Porque ele traz a mesma opinião que se reflete nas pesquisas, que enquanto parte desse grupo discute questões ideológicas ali, o presidente Lula vai melhorando a sua atuação em relação a candidatos como o próprio Caiado e principalmente Tarcísio de Freitas. Evandro, eu acho que gradualmente o Bolsonaro vai se tornando refém do Tarcísio. É exatamente o contrário do que aconteceu até aqui. Eu acho que o que está acontecendo agora, né, essa debacle aí da família Bolsonaro, obriga o bolsonarismo a jogar todas as suas boias aí no barco do Tarcísio. Vão ter que, de alguma forma, se apoiar no governador Tarcísio. Por quê? Porque é óbvio que assim, não existe nome da família Bolsonaro que seria competitivo a ponto de disputar para ganhar a eleição do ano que vem. A imagem está extremamente deteriorada. Mas a gente precisa lembrar também que a pesquisa mostra um retrato de agora, e agora está tudo em ebulição, inclusive com um julgamento de Jair Bolsonaro aí muito em cima. Obviamente que isso manipula a opinião pública agora, e a gente precisa entender mais para frente de que maneira que esse reflexo se daria, né, Piperno? Perfeito, Evandro, mas não vejo nenhuma possibilidade que a imagem do clã Bolsonaro seja atenuada. E a gente tem o julgamento, tem a questão das tarifas, tem, né, todo esse discurso, essa atuação do Eduardo Bolsonaro contra o Brasil lá fora, no momento em que alguns setores econômicos começam a enfrentar dificuldades por conta disso. Já enfrentam. Então, veja, o pacote de eventos ruins para a marca Bolsonaro, ele é imenso. Então, a síndrome de Estocolmo da direita em relação ao bolsonarismo talvez comece a ser vencida agora. Só que tem um outro problema. De todos esses nomes da direita que estão sendo colocados, o mais vinculado
ao presidente Bolsonaro é exatamente o governador Tarcísio. Ratinho Júnior, por exemplo, é um quadro de centro-direita, mas ele PSD, né? Preserva lá uma certa distância. O Caiado é um direitista clássico e tal, mas já teve... Mas pouco conhecido no Brasil também. Exato, e já teve as suas rusgas e tal. O governador Tarcísio, não. Ele é tido como uma criatura lá do Bolsonaro. Ainda está na garupa da moto do Bolsonaro. Sem dúvida. Então, talvez para ele fique mais difícil se desvincular dessa imagem. E outra coisa, os números nem sempre são aquilo que a gente enxerga à primeira vista. 43 a 35 significa o quê? Isso transformado em voto útil dá 55,12 a 44,88. Então, a gente já está falando de uma diferença em 2 dígitos. Agora, 4h26, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Agora, Bruno Musa, você acha que haveria a necessidade de Tarcísio de Freitas se desvincular de Jair Bolsonaro? Porque a gente precisa lembrar que o eleitorado que acompanha o ex-presidente e que o apoia ainda é bastante robusto, mesmo diante de todas essas crises e situações que envolvem a família nesse momento. Você acha que a estratégia de Tarcísio precisaria passar por um afastamento de Jair Bolsonaro e do clã Bolsonaro como um todo? Veja, Evandro, eu concordo muito com o que o Alan falou. Esse é um dos grandes motivos pelos quais pessoas que nos últimos tempos começaram a perguntar: ora, você entraria para a política? Eu falei, de maneira nenhuma. Porque me parece que você, ao entrar, precisa deixar de lado ou as suas convicções, ou deixar de lado as suas crenças, ou mudar o seu discurso baseado em eventos que possam acontecer ou vir a acontecer, deixando de ser você mesmo, que para mim é um valor extremamente importante. Concorde ou não com as ideias, elas são importantes serem debatidas. E eu digo isso porque o jogo da política, ele é realmente muito perverso. Num dia, a pessoa é teu inimigo, no outro dia ela olha e fala, estou pulando do barco, agora estou do teu lado. Ou vice-versa, como está acontecendo com o Centrão, com alguns ministérios, com o governo atual, que está dizendo, estou pulando de lado e migrando para o outro lado para apoiar Tarcísio. Veja, se uma pessoa apoia Lula, não tem como ele é ser apoiador das ideias do Tarcísio. Elas são antagônicas. Por definição, todas elas são antagônicas. E se você, de um dia para o outro, sem tempo de estudo, de amadurecer ideias, de se convencer do contrário, de debater, você pula de um lado para o outro para o muro, ora, as suas convicções elas são extremamente vazias. E isso, para mim, é muito crítico. Portanto, respondendo com esses argumentos a sua pergunta, eu acho que não, que ele não precisaria fazer isso, e volto no começo do meu comentário. Eu concordo muito com o Alan que nós estamos falando do primeiro turno. Se ele vai para o segundo, é claro que apoiadores do Bolsonaro não votariam no Lula. Obviamente não. Portanto, fica muito claro que, na minha opinião, ele não precisaria fazer, até porque, convenhamos, ele é uma figura, digamos, relativamente velha na política, né? O velho, assim, já está há um tempo na política, mas ele se beneficiou muito, sim, do que aconteceu com o crescimento do Bolsonaro, com as suas eleições, com o ótimo trabalho que ele fez, o Tarcísio, à frente do Ministério, durante o governo Bolsonaro, que o colocou agora aqui no governo de São Paulo. Portanto, eu acredito que não. Agora, sempre é importante também questionar, não a tendência em geral, mas as pesquisas, como elas são feitas, e aqui não é pelo Lula estar liderando e eu não ter alinhamento nenhum de ideia com eles, não é isso. Todas as pesquisas, elas determinam a forma como é perguntado se se é induzida ou não é induzida, se a ordem cronológica que é perguntada está em primeiro, em segundo, em terceiro lugar. Tudo isso muda com o psicológico de pessoas que muitas vezes não são politizadas e, portanto, se sentem até numa ânsia de responder rapidamente. Então, tudo isso eu levo em consideração, portanto, eu acho que o cenário ele continua bem aberto.